Sejam todos muito bem-vindos. Esse é o podcast Estratégia e Dinheiro do Negócio, o seu podcast favorito de finanças, operações e resultados. Eu sou Taigora Gonçalves, CFO as a Service, diretor financeiro sob demanda, e estou aqui hoje com o meu sócio, meu parceiro, Sérgio Sorrentino. E aí, pessoal, tudo bem? Sérgio Sorrentino aqui, executivo do negócio. Sou da VP Advisor e estamos aqui em mais um podcast Estratégia e Dinheiro do Negócio. Vamos ver o que a gente vai falar hoje, Thay. O que nós vamos conversar hoje? Hoje nós vamos falar muito aqui sobre algo que é fundamental para todo gestor, para todo empresário, para todo empreendedor, que são os indicadores que mexem nos resultados da sua empresa, na forma de gestão da sua empresa. E eu queria começar trazendo uma pergunta para você, Sérgio. O que é que são Boa indicadores? pergunta. Não faço a mínima ideia. Mas eu gosto muito de trazer uma frase sobre indicadores que começa lá com Peter Drucker, quando ele fala que tudo que não é medido não é gerenciado. Então, se você quer fazer a gestão da sua empresa, você tem que medir, você tem que definir o que você vai fazer. E essa frase não é uma coisa nova, é uma coisa que já tem aí há anos, só que a gente fala, e muitas vezes a gente nunca tá sabendo o que é indicador. Fiz a brincadeira aqui que não sei indicador, mas tem vários nomes para indicadores, né? Se você pegar desde a época lá do próprio Drucker, a gente começava a falar que era itens de controle, itens de verificação. Você tinha lá, hoje você tem o mais em moda, passou por um período do BSC, o Balance Scorecard, que falava de indicadores. Hoje tem as questões de KPIs, né? Mas o que é um indicador? O indicador é uma coisa simples, é simplesmente você medir o que você está fazendo, você medir o que você tem, você simplesmente acompanhar o que é importante para você. Isso é importante a gente falar. A gente não está falando que você tem que acompanhar todos os indicadores da empresa. A gente está falando que você tem que medir o que é importante para você. Por que o que é importante para você? Porque é isso que vai dar diferença na sua competitividade. Então, indicador, na verdade, aqui a gente pode falar de diversos tipos, a gente vai conversar tanto de operações, vendas, como de finanças, né? Mas basicamente é você entender qual que é a sua situação hoje? A gente tá falando com o empresário, qual que é a sua situação hoje? Quanto você tem, porque todo mundo sabe venda, né? Sim, todo mundo sabe vender pra caramba. Se você chegar, não, se você chegar E lá para qualquer cliente que você tenha, pergunta quanto você tá vendendo? esse indicador todo mundo conhece. Todo mundo conhece. Aí você já perguntou qual é a margem, aí começa a complicar. Por quê? Porque aí a margem entra toda a parte de estrutura de custos que ele tem que ter, toda a parte Exatamente. de estrutura de despesas. E aí a gente tem esses problemas, né? Não tô falando que a gente tem que medir 100% dos indicadores, isso eu acho que eu já falei uma vez aqui, né? Da gente não precisa se atentar a ter detalhe do detalhe. Mas aqueles que são cruciais, né, a gente precisa ter. Então, por exemplo, que você Legal. falou de vendas é um deles. Margem também é um deles. Sem dúvida. Você tem que ter Eu margem. eu gosto de sempre fazer algumas analogias para tornar a vida do nosso espectador mais fácil, né? Às vezes ele não está tão familiarizado e os esportes funcionam muito para nos ajudar nisso, né? Então, por exemplo, na Fórmula 1, saber o tempo de volta, né, que o piloto percorreu e se na volta seguinte ele foi mais rápido ou mais lento. É, É um indicador, né? mas é engraçado que mesmo esse indicador, aí você tocou no assunto que nós dois gostamos, né? Mas vamos lá. Mesmo esse indicador, eles dividem. Então, na pré-temporada, o que eles fazem? Eles dividem a pista em três, e isso é fato, todo mundo Sim, sabe. E aí você faz do primeiro setor, você faz do segundo setor, você faz do terceiro setor. Então, ainda assim, você pega um indicador, divide em três e compara exatamente o que está acontecendo em cada uma daquelas etapas, daqueles setores, para você ver quanto que seria uma volta rápida. Tanto que na pré-temporada ninguém faz volta rápida. Eles fazem do primeiro setor, depois do segundo, depois do terceiro, depois eles internamente somam e cada um tem o melhor volta que teria ali, né? sim, E a ideia de indicador na empresa é bem a mesma coisa, né? É entender essas coisas e como é que a empresa está funcionando, né? é, Mas eu gosto muito de entender indicador como está a saúde da sua empresa. legal, muito boa definição. Eu acho que é como está a saúde real da sua empresa. É porque se você não sabe isso, um indicador que mede a saúde da empresa em todos os aspectos, né? Ou os indicadores que medem, você não sabe se a tua empresa está prosperando, se ela está a ponto de naufragar, de falir, você não consegue ter Exatamente. visibilidade, né? Exatamente. E aí tem uma coisa legal que você deu o exemplo da Fórmula 1, eu vou dar um exemplo mais.
simples para todo mundo entender, porque a gente pode entender as ações que a gente pode tomar. Quando a gente vai no médico porque você está com febre, como é que você sabe que você está com febre? Porque você mediu a Tem um temperatura e indicador? tem um indicador lá que diz que é febre. Tem um indicador que fala assim, em vez de 36,5, 37, você está com 38, 39, 40. E se for 37, é uma coisa. Se for 38, é outra coisa. Se for 40, é outra coisa. Então você vê que até as coisas mais simples do nosso dia a dia, a gente mede, a gente Sim. acompanha. Aí eu pergunto, você é empresário, como é que tá os indicadores da sua empresa? Como é que você está medindo? Vendas? Legal, tenho lá quanto você vendeu. Margem? Quanto você está produzindo? Será que sua produção está sendo assertiva no que você precisa colocar? Então são os indicadores principais dentro de uma empresa, de uma indústria, de qualquer empresa que faz com que você se diferencie dos outros, porque senão você não vai saber se você está melhorando, se as ações que você está tomando não estão ou não sendo efetivas, se as ações que você está tomando fazem sentido ou se realmente não fizeram impacto nenhum. Então, por exemplo, você está em estado febril, eu vou tomar um remédio para o estômago. Qual que é o resultado disso? Provavelmente vai ser zero. Provavelmente vai ser zero. Eu tenho que tomar um antitérmico. É o mesmo cenário. E mais, né? Usando esse exemplo, esse paralelo, precisa saber se ao longo do tempo a febre realmente está baixando, É, porque ela pode baixar por causa do antitérmico, mas a infecção está lá. Então você exatamente. precisa continuar acompanhando os indicadores para saber a efetividade das ações, né? Aplicação prática. Da aplicação. Continuar acompanhando os indicadores. Não é um indicador hoje que vai me falar a minha situação. Ele me fala a situação hoje. Sim. E amanhã? E depois? O ano passado, como foi? Tô melhor, tô pior, né? Então, assim, muitas vezes a gente acha que indicador é uma coisa complexa, uma coisa complicada, uma coisa, nossa, os Que é difícil de indicadores, que é medir, né? difícil. Cara, eu gosto muito de tratar da seguinte forma. Isso desde que eu comecei minha vida profissional. O indicador para mim é a coisa mais simples que tem e tem que ser o mais fácil. Não adianta você inventar moda de criar uma forma mirabulosa para poder calcular o indicador. O indicador é assim: produzir 10 itens, 10. Pronto. Isso é um indicador de produção, produtividade diária, por hora, por semana, você tem um indicador. Vendi 100, tá lá, 100. É complicado fazer isso, cara? Isso não Quanto é tempo eu complicado. levei para produzir os 10, né? Exata. E aí sim, aí vamos pro quanto tempo que eu demorei para produzir os 10. Mas você consegue medir. Não precisa ser o detalhe do detalhe. Pô, mas aqui eu levantei, fui lá. Não tem problema. Mas a ideia é que comece a ter os números. Por quê? Porque isso vai trazer o seu resultado, vai trazer como está a sua operação. Isso impacta tanto processo de vendas, funil de vendas, isso impacta seu processo operacional, como é que está a sua indústria, como é que está a sua produção, produção não necessariamente industrial. A produção industrial tem uma coisa muito interessante que é mais fácil. Normalmente a produção industrial, por causa do nosso histórico industrial, Uhum. ela já tem o costume de medir quanto produz, qual o tempo. Então, se você perguntar para uma indústria, provavelmente ele vai saber. Sim. Provavelmente. Porque também tem um monte de indústria que produz um monte de coisa e não acompanha a produção, né? Mas vamos lá. Mas provavelmente ele vai saber esse conceito, pelo menos a aplicação disso, né? O que nos últimos anos tem sido muito utilizado é na parte transacional, né? Transacional é tudo que não é produtivo operacional, né? Uma loja comercial, Uma por loja exemplo. comercial, um escritório de back-office, uma área de vendas, totalmente transacional. Sim. São uma parte transacional. Não é um produto que passa, né? Não é um celular que passa sendo produzido ali, mas é a parte transacional. E quando a gente fala de indicadores na área transacional, acaba sendo um pouco mais fora da realidade. Já vamos falar assim, não é tanta realidade produtiva, mas é perfeitamente possível, né? Na área de serviços também é super importante, né? E aí você tem serviços como contabilidade, advocacia, você precisa saber também quantos processos por dia um advogado é capaz de Sim, executar, sim, para saber se você vai contratar um funcionário novo a cada cliente novo, ou se você vai ter um profissional que vai atender 4, 5, 6 clientes, é, né? Na contabilidade, da mesma forma. Eu vi uma vez uma análise de um salão de cabeleireiro, um barbeiro, aham, e ele fazia um corte de cabelo a cada 55 minutos, né? Essa era a medida de desempenho dele. E aí ele fez as contas lá, foi um caso acho que com o Sebrae estava orientando para entender como é que ele maximizava o resultado financeiro da loja.
da barbearia. E a conclusão foi, ele não adiantava ele fazer mais marketing e promoção para trazer mais clientes para dentro, porque ele só tinha a capacidade de atender até 10 clientes num dia, Sim, porque se ele trabalhasse ali 10 horas, um pouquinho menos que 10 horas por dia. O que ele precisava era reduzir o tempo que ele levava para fazer o sim, corte do cabelo. sim. Se ele baixasse para 40 minutos, Ele ele aí poderia aumenta a aumentar capacidade produtiva. dois clientes por dia e isso tornava o negócio dele lucrativo. Então, às vezes parece que é coisa difícil, mas não é, né? Não. E legal o exemplo que você deu, porque só o fato, eu não vi esse estudo, mas assim, o que que a gente tira de conclusão desse estudo? Então, se você fala que você tem um cara que demora 1 hora, vou arredondar aqui, para fazer um corte de Sim, cabelo. Se ele tem 8 horas disponível por dia, ele vai ter no máximo 8 cortes. Só que aí você consegue tomar algumas decisões. Tem o reduzir o tempo. Se eu reduzir de 1 hora para 30 minutos, só para facilitar a nossa vida. Tudo bem, gente? beleza. Vamos passar de 8 para 16. Vou dobrar o É, faturamento. é isso aí. Vou manter em 1 hora? Ok, então será que eu consigo aumentar mais uma cadeira, colocar mais uma pessoa para me ajudar? E aí eu também consigo dobrar. Mas você vê que são decisões estratégicas que você toma baseado numa conta simples, baseado num indicador simples, de olhar exatamente, olha, se demora 1 hora, eu vou manter 1 hora, ok, então eu preciso contratar mais uma pessoa que também vai demorar 1 hora, e aí sim eu consigo dobrar minha Exatamente. venda. Então você vê a importância de ter os indicadores. E você vê que não é complicado, né? Medir o tempo de um corte. Não, é simples, né? Então, eu vejo isso, acho que existe uma mistificação muito grande, né, no mundo empresarial a respeito da medição de indicadores, e aí a gente começa a ver que muitas das vezes são coisas simples, É, né? é. Agora eu queria te perguntar, a gente falou um pouco Diga. sobre indicadores, e depois eu vou dar um exemplo sobre vendas que eu estava conversando essa semana com um amigo. É legal você ter indicadores, por quê? Porque se você tiver um funil de vendas bem definido com os indicadores, você sabe que você tem que ter 100 leads, por exemplo, né? Leads são 100 pessoas que estejam pelo menos começando a visualizar nossas páginas, nossos conteúdos na internet, ou sua visualização ali como num post que você fez específico. Desses 100, vamos supor que você consiga converter como venda. Então você tem uma taxa de conversão. Aí eu estou falando do topo do funil para a ponta do Para funil, venda tá? mesmo fechada. Teria mais algumas etapas no meio, mas só para a gente trazer essa conta aqui, né? Se são 100 para significa que eu tenho uma taxa de conversão de 1%. Exato. Simples assim. Simples assim. Se eu precisar vender 10, quanto eu tenho que ter no meu topo do funil? É simples fazer a conta, porque aí eu sei que eu tenho que ter 1.000 visualizações. Aí como é que eu faço para Exatamente. ter as 1.000 visualizações? Então você vê que uma coisa simples, de um indicador de eu quero aumentar minha venda de 1 para 10. Se eu tenho uma taxa de conversão no funil de 1%, eu preciso sair de 100 para 10 para 1.000. Tá Exatamente. simples de entender. E aí eu consigo tomar ações. Por exemplo, eu vou postar no Google Ads, eu vou fazer algum advisor no Facebook Meta Advisor lá que tem hoje para ser feito isso. Eu vou postar isso no Google Ads, vou arrumar um jeito de fazer anúncios específicos para sair da minha visualização de 100 para 1.000. E aí sim, seguindo a mesma taxa de conversão do meu funil, eu consigo ter, em vez de uma venda, 10 vendas. Exato. Foi Não, difícil explicar isso? nem um pouco, né? E eu acho que também não foi difícil para a nossa audiência entender, né? Mas agora minha pergunta para você. E como é que é isso em finanças? É fácil de calcular os indicadores? Finanças geralmente é um pouco mais difícil, porque geralmente a gente tem que olhar para os padrões, né? Tá. Eu gosto de falar não, não sou eu que falei isso, mas até o CRC, o Conselho Regional de Contabilidade do Brasil, ele usa essa expressão que a contabilidade ela é a linguagem universal dos negócios. Então, um contador que pegue um balanço patrimonial, que é a demonstração financeira mais importante e, de uma empresa, todo escrito em russo, né? Se ele souber uma informação só, que é saber se lá segue o mesmo padrão de que ativos estão na esquerda e passivos na direita do Ele- Brasil, ou se é o contrário, sem saber ler russo, ele entende o que está acontecendo com aquela empresa, porque a contabilidade ela segue um padrão mundial, um modelo comum que precisa ser seguido. Então, acho que o primeiro desafio para a elaboração de indicadores passa às vezes por isso. Às vezes você começa a ter discussões que são de entendimento sobre conceitos. Quando se fala de margem,
Às vezes você pode estar pensando na margem de contribuição, ou seja, o custo para produzir um item, vou usar um brigadeiro aqui como exemplo, né? Então, é uma pessoa que vende Gostei desse brigadeiro, exemplo. né? Gostei muito A desse gente exemplo. gordinho, né? Você sabe que gordinho está sempre ligado em comida. Então, quanto é que uma pessoa que vende brigadeiro, quanto é que custa para fazer um brigadeiro? Então, ok, custa, vamos dizer aqui, R$ 1. E para vender, e qual é o preço de venda desse brigadeiro? Ah, eu vendo um brigadeiro por R$ 5. Então a margem de contribuição é de R$ 4, não é? Nesse exemplo aqui, ou de 75% se a gente quiser usar percentual. Bom, a margem de contribuição ela resolve todos os problemas, porque às vezes o cara tem uma margem de contribuição e não sobra lucro. Ele É, fala, mas como é que eu precisa, vendi com 4 de margem e não sobrou nada? precisa entender o conceito de margem de contribuição, né? Porque existem outros custos e outras despesas que podem não estar ali na margem de contribuição. Provavelmente não estarão. Por exemplo, as despesas fixas. Então, para produzir brigadeiro, eu preciso ter uma cozinha. Uma cozinha precisa ter botijão É, de gás, precisa pagar a energia elétrica do micro-ondas. Então, a gente precisa entender quais são essas despesas e custos fixos para chegar então na margem de lucro é, líquido, por exemplo, e os impostos e tudo mais. mas talvez um caso, né? Aí uma pergunta. Faça mais sentido, pelo menos para alguém que está começando, vamos pensar assim. Ok, vendas eu consigo mensurar fácil. Sim, Talvez um indicador financeiro que seja mais interessante, pelo menos no começo, talvez seja a margem líquida, certo? com certeza. Às vezes até a própria margem de contribuição, porque, por exemplo, vamos dizer, usando o exemplo do brigadeiro, a Tá, pessoa resolveu fazer uma renda extra e falou, cara, eu vou fazer brigadeiro para vender no final de semana ou para vender na sim. empresa e tal. Bom, ele vai ter muita dificuldade para calcular e para estimar quanto de gás da casa dele ele consumiu na Para hora de fazer um elaborar o brigadeiro. brigadeiro, ou quanto que de conta de luz para usar o micro-ondas na produção e tal, tal, tal. Cara, mas se ele souber que ele está fazendo, por exemplo, aí R$ 4 nesse exemplo de margem de contribuição, provavelmente no final do mês ele vai Vai ter ver um que lucro. sobrou mais dinheiro Vai no ter um bolso lucro. dele e ele vai ter um lucro. E eu gosto de pensar assim, eu estava conversando com um cliente sobre isso, eu gosto de pensar assim, a margem de contribuição, eu gosto de pensar não, né? É o conceito, né? É quanto cada produto que você vendeu contribui para você pagar os seus custos fixos. É Essa é a isso aí. ideia, né? Porque a margem de Exatamente. contribuição tem a ver com tirar o que é custo direto do produto, né? É isso aí. Mas indo um pouco para a prática, sabendo que tem margem de contribuição, você está ajudando a pagar seu aluguel, seu gás, que nem você deu de exemplo, né? É uma forma de você conseguir ajudar, né? Exatamente. Então já é um indicador mais simples, é possível. Mas a gente tem em finanças uma infinidade, né? Então você tem, por exemplo, aí já passando por um segmento mais complexo. Vamos para uma loja de doces. Tá. Seguindo aqui já que o brigadeiro entrou no conceito, agora virou uma loja de doces. Vamos Vamos expandir o expandir o brigadeiro negócio. para beijinho, Então agora ele tem cajuzinho. brigadeiro, beijinho, cajuzinho, quindim. Poxa, ah, e agora já é mais importante, a despesa e o custo Sim, fixo já tem um efeito maior. Então ele já vai precisar entender o seguinte: bom, num mês aqui eu produzi 5.000 doces. Todos eles vão assumir aqui que todos eles têm margem de contribuição positiva. tá. Então, quanto é que somou essa margem de contribuição da venda dos 5.000 doces? Agora eu tenho que entender, bom, o que é custo fixo? O aluguel da loja, o gás, talvez você tenha dificuldade de ratear, mas você tem o gasto mensal, é, Luz, a provavelmente. luz, o contador que presta Sim, serviço para a empresa. Então tem que ver o seguinte, bom, a venda dos 5.000 doces com essa margem de contribuição de R$ 4 por doce representou dinheiro suficiente para pagar todas essas contas? Pode ser que sim, pode ser que não. Vamos dizer que não. É, aonde que está o desafio agora? É entender o seguinte: eu consigo vender os mesmos 5.000 doces aumentando o preço de venda? Talvez sim, talvez não. Muito provavelmente não, né? Se a gente aumentar muito, às vezes se aumentar um pouquinho já resolve, mas se aumentar muito não dá. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso vender mais doces, sim. Para né? manter, Para porque o seu custo fixo é o mesmo, eu vou esparramar ele e aí você precisa de mais venda com a mesma margem de contribuição para diluir os seus custos fixos e exatamente. começar a ter lucro, vamos falar assim, nesse Começar a caso. ter lucro, exatamente. Eu estava tendo essa conversa essa semana com um cliente, uma indústria.
pô, uma indústria importante, estruturada, com faturamento bom, mas ela tem tido nos últimos meses uma queda de volume de vendas. A quantidade em toneladas de produto que ela faz caiu e ela está assim, embora cada produto individualmente Tenha tenha a lucro. sua margem de contribuição, não está pagando o custo fixo. É. Aí você tem que decidir duas coisas. Dá para diminuir o custo fixo? Às vezes dá, às vezes não. Se Ah, for uma indústria, provavelmente já tem um passivo grande no sentido de ter ativos, né, trabalhando ela nesse precisa ter sentido. um determinado Sim, número de funcionários para sim. operar, né? Próprio Ela, equipamento, o custo. equipamento, o custo de Sim. manutenção e tudo mais, que você tem um limite para baixo que não vai, É, né? chega uma hora que chega ali no Chega uma hora que limite. não dá mais. Então, o negócio é buscar mais vendas. É. Então, aí que entra um pouco do que eu falei de que é difícil. Ah, o cálculo da margem de contribuição de um produto, às vezes de 10, nem é tão difícil assim, mas é importante, se você já tem 10, você saber se os 10 estão entregando lucro. Porque às vezes também, naquela confusão, e na ansiedade de alcançar um cliente novo, aí você recebe uma encomenda E de acaba brigadeiro saindo. gourmet com chocolate belga para um casamento. Fala, não, eu vou comprar de você de uma vez só 10 mil brigadeiros de chocolate belga. E você fala assim, bom, se eu vendo um a R$ 5, pô, 5 mil aqui nessa operação de uma vez só, eu vou vender por 3,50. E o chocolate belga é mais caro, você esqueceu de considerar isso e tal, tal, É, tal. E na verdade, ao invés de agora ter lucro, você começa a ter prejuízo com essa venda. e você viu, né? A gente começou a falar de indicador. Nossa conversa começou. Vamos entender indicadores. Conceito de indicador. A gente falou um pouco de conceito de indicador e a gente pegou o indicador, a gente aplicou na área industrial, aplicou na área de vendas, aplicou na área de finanças e todas elas, todas as vezes que a gente usou indicador em toda a nossa conversa aqui hoje, foi para tomar a decisão estratégica dentro da empresa, que é Exatamente. saber se o barbeiro aumenta o tamanho ou diminui o tempo, foi saber se o cara de vendas, quanto que eu tenho de fazer de propaganda para aumentar minhas vendas, foi entender se de repente uma decisão que eu preciso tomar na margem de contribuição, se é, por exemplo, aumentar o preço, diminuir o preço, aumentar a quantidade de venda, reduzir o custo fixo, né? Então você vê a importância dos indicadores no nosso trabalho, no nosso dia a dia, É né? isso aí. Então, a gente está chegando ao fim desse episódio, e a mensagem que eu quero deixar para o nosso espectador é que no próximo episódio, então fica aí, acompanha a gente aí na semana que vem, nós vamos explorar um pouco mais quais são os principais indicadores aí que a gente vê que os empresários, os empreendedores devem explorar na área da gestão comercial, na área da gestão de operações e mais para frente ainda, daqui a 2 episódios, a gente vai falar mais sobre os indicadores em finanças, né? Então fica ligadinho aí que a gente tem muita coisa aí. O nosso podcast tem buscado trazer essa educação, esse conhecimento e reforçar a mensagem de que fazer negócios é possível, mas você precisa ter um pouquinho de cuidado e É, atenção, né? passar essa base importante para que todo empresário, empreendedor possa aplicar na sua empresa, né? Então, se você está gostando, deixa seu comentário aqui, a gente vai estar lendo, a gente está respondendo as dúvidas. Se inscreve no canal É isso aí. e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu, tchau, tchau.